Estamos aqui para mais uma edição da revista Recorrida. Quero, a partir de agora, chamar a atenção das autoridades, principalmente empresários, sobre a nossa fronteira. Quando eu falo em nossa fronteira, falo na fronteira oeste do Rio Grande do Sul e falo em Santa Ana do Livramento. Aqui, na região, a nossa Santana do Livramento tem, bem próximo, Quaraí, 100 quilômetros, Rosário do Sul, 100 quilômetros, Dom Pedrito, 95. Bom, nesta região, neste pedaço do Rio Grande, divisa com o Uruguai, potencialmente, se falando em termos de economia, temos que falar na pecuária. E a pecuária, para que torne-se viável ao produtor e ao consumidor, é preciso que busque-se a melhor forma de produzir e também como o produto em si, que é a carne e derivados, chegar até o consumidor de forma que dê um resultado maior ao produtor e uma condição melhor ao consumidor em termos de valores. Falando nisso, eu quero lembrar que Santa Ana do Livramento teve sempre, tradicionalmente, abatedouros municipais. Inclusive, um abatedouro do município, que era localizado, funcionou há muitos anos, ali onde hoje é um presídio regional. Vejam bem, um abatedouro que trazia dividendos para a economia local, hoje é um presídio regional. Parem para pensar o que estou colocando. Tinha, bem próximo do abatedouro municipal, tinha o abatedouro dos Melos, como chamavam, que era de uma família Melo, de 2 ou 3 irmãos, não tenho bem certeza. Tinha um abatedouro do Florindo Vieira, o Mimo Vieira, inclusive era meu tio, por parte da sua esposa, a tia Chininha. Esse abatedouro lá no Cerro da Vigia. E falando-se em pequenos abatedouros, que aí a Armos, todas as pessoas têm conhecimento, existia a cooperativa. Estou falando em pequenos abatedouros, nos abatedouros do município. Em seguida, depois, também teve o abatedouro do Carajá, que era da família Irulegue, ali ao lado do Arroio Carajá. Esses abatedouros abasteciam a população e os quartéis na época. 7º RCMEC, que eram mais de 1000 militares nessa época que estou falando, lá pelos anos 60, até nessa época estou falando é entre os anos de 1960 a 1990, depois foi mudando.
tinha a bateria antiaérea, ou antes da bateria, no mesmo local, era o grupo, o 8º grupo de artilharia, depois a 2ª bateria, no mesmo local, um contingente entre 400 e 500 militares. A Brigada Militar, o 2º RPMON, que é no mesmo local que ainda é hoje, e da Brigada Militar tinha um supermercado que tinha condições especiais para os militares do 2º RPMON, ou que fossem da Brigada Militar, eram condições especiais, preços e condições especiais. O mercado era aberto ao público como um todo. Esses abatedouros não era só pela carne excelente que forneciam, bovina, ovina, principalmente. O suíno sempre foi mais consumido com abates nas casas, nas residências, que na época nada era proibido. Existia liberdade para trabalhar, para produzir e para viver melhor. Bom, dito isto, quero chegar ao ponto de agora. Livramento não tem nenhum abatedouro. Os últimos que tinham, por questões de rigidez demais na fiscalização, com a complacência das autoridades responsáveis, acabaram paralisando as atividades. Bem, estamos falando sobre os abatedouros. Aí, talvez perguntem-me, ou perguntariam-me se tivessem condições agora, nesse momento. Eu estou imaginando o que pergunta seria feita. E aí, a falta de abatedouro, o que representa para o município e para os municípios? Para o município, uma enorme perda de arrecadação. Para os municípios, representa o valor da carne mais alto e também a qualidade da carne. Bom, em virtude de tudo isso, eu que tenho, não sei se um defeito ou uma virtude, mas estou sempre olhando para frente, vendo que o que pode a minha terra, a nossa Santana do Livramento, a nossa região, oferecer em termos de melhorias. Aí entra o produtor. O produtor com os abatedouros, o pequeno produtor, principalmente, ele tem a possibilidade de vender 1, 2, 3, 20, 30 animais para abate, se ele produzir, e ali é o desafogo em termos de necessidades para sustentar sua família, para o sustento de sua família. Porque funciona assim, para quem não conhece as pequenas propriedades. Porque fala-se muito em agricultura familiar, mas aí entra os abatedouros dentro da agricultura familiar. Porque se você tiver um animal para vender, tendo o abatedouro local, você vende
até mesmo para os proprietários de casas de carnes que compram e compravam quando tinha abatedouro e manda abater ali, tem uma carne de mais qualidade, uma carne que não tem viagem longas em caminhões de transporte. Vejam a importância dos abatedouros. Aí viria uma outra pergunta: qual seria a solução, já que hoje, na atualidade, as exigências de parte do meio ambiente são enormes para qualquer tipo de empresa que for instalar-se. São enormes as exigências. E um abatedouro, então, tem muitas exigências. Aí, se você analisar a lei, diz o quê? Que é preciso o animal chegar no local do abate 12 horas com antecedência de ser abatido. Só pode ser abatido após 12 horas estar ali no local de abate, que tenha água e um local para repouso do animal. Só que esse animal já viajou, e hoje as viagens são de caminhões, boiadeiros, como são chamados, denominados. Só que essas viagens, elas não são curtas, não é pequena a extensão. Pega um município como Santana do Livramento, que tem mais de 7.000 quilômetros de extensão territorial, tem locais que é 50, 60, 80 quilômetros em estradas vicinais de péssimas condições, na grande maioria, assim como os outros municípios que não são pequenos, Quaraí, Dom Pedrito e Rosário. Estou falando nesta região, que é uma região de muita produção na pecuária. Bom, se esses animais fossem abatidos no local, no seu habitat, sem viagens, a economia e a qualidade da carne seria enorme. E seria enorme as vantagens para o produtor. Explico. Exemplo. Você hoje pega uma carroceria de uma carreta e transforma essa carroceria em um pequeno abatedouro para abater 2 animais de cada vez. E aí você leva junto a água que é preciso, a água quente para lavar o ambiente onde será abatido o animal, a água para desinfetar também, a água com cloro, com os produtos para desinfetar após lavar o local. E também acoplado uma câmara de resfriamento, que é o que tem nos abatedouros e é o que é exigido por lei. Esse animal seria abatido no local e, ao invés de viajar o animal, levaria a carne já. Aí perguntam, quando eu já tenho conversado, inclusive com o veterinário sobre isso aí, vem a pergunta: mas e os dejetos? Teria também os tanques para trazer esses dejetos, trazer tudo aquilo que sai, o sangue, aquele conjunto de dejetos que após um abate viria para um local adequado. Seria que nem se você não tem nas cidades, não tem os locais onde é tratado o esgoto, a mesma coisa. Seria o local de tratamento desses dejetos, um local, que seria da prefeitura. Vejam bem a economia que teria
pequenos abatedouros ambulantes. Ele abateria em qualquer parte do município, traria a carne viria direto para a câmara de resfriamento, já para os açougues ou para outros municípios. Então, meus amigos, eu estou colocando essa ideia para que empresários e autoridades municipais pensem nisso, porque há tanta modernização. E por que não modernizar e não mudar o sistema? Esse sistema traria uma economia enorme, traria uma qualidade, acrescentaria, aliás, agregaria ao produto, no caso a carne, uma qualidade extraordinária, porque não teria o estresse da viagem, não teria aqueles locais onde são atingidos com o empurra dos animais durante a viagem. Já imaginaram, por exemplo, Santana do Livramento, viaja do Pamaruti até o local urbano. Ali, no mínimo, vai viajar, estou citando a região do Pamaruti como exemplo, de 50 a 70 quilômetros, no mínimo. Aí depois você vai pegar pelo asfalto até onde vai abater, pode ser, aí vamos pegar São Gabriel, são mais 170 quilômetros. Se é a Vila Nova, dá mais de 300. Se é a Bagé, também dá mais dá em torno de 100 quase a mesma distância de São Gabriel. Então, vejam bem quantos quilômetros esses animais viajaram. O estresse que eles chegam no local não vai resolver nada se ficar 12 horas em uma mangueira lá, que também estão se estressando. Eles estão fora do habitat natural deles, ao passo que se forem abatidos no local, por exemplo, chegou lá no Pamaruti, abate em uma fazenda lá 30 animais e já vem só a carne e os dejetos. O animal não se estressou, ele vai de manhã e eles já ficaram em um potreiro já. Potreiro que eu refiro-me para quem não conhece, é um local que não é uma mangueira, um local cercado, onde o animal tem aquele espaço, mas é um espaço que vai ter água, principalmente água boa, natural, da sanga, e se for de um poço, será também uma água totalmente isenta de qualquer tipo de contaminação, para que o animal durante a noite beba a água que achar por bem que ele quiser. Então, isto é para pensar nos abatedouros ambulantes. Bem, aí vamos dar uma pincelada aqui, e para que as pessoas que estão assistindo tenham noção do que representa um abatedouro municipal. Se você chegar em Santana do Livramento, você vai ver no pórtico de entrada, Capital Nacional da Ovelha. Só que você não encontra em nenhum restaurante, nenhum açougue, carne de ovelha, a carne ovina. Aí você vai dizer, poxa, mas o que tem a ver o abatedouro
com a carne ovina que falta em Livramento, se a capital nacional da ovelha, se em termos de produção de ovinos, falta o local para abater. Exemplo, se uma das pessoas que trabalha na área de comercialização de carne, seja em casa de carnes ou nas churrascarias, quer oferecer uma carne ovina, ela não tem aonde abater. Aí teria que, no mínimo, levar essas ovelhas, pagar um frete, ou a Bagé, não sei se é o mais próximo que tem que abate ovelha, mas vamos citar Bagé, eu sei que tem. Leva a Bagé, são 170 quilômetros para ir, 170 para voltar, são 340. Você tem que pagar o caminhão para levar e tem que pagar o caminhão baú, um ar refrigerado, para trazer a carne de volta. É muito acréscimo no valor, torna-se inviável a comercialização de carne ovina em Santana do Livramento. E até se você chegar num restaurante e perguntar para você, não me consegue carne ovelha? Não tem, porque e o motivo é esse. Esse é o motivo. Entre todos os prejuízos para produtor, principalmente os pequenos e médios produtores, e aonde estão aqueles que defendem a agricultura familiar? Aonde estão? Vamos em busca de soluções, não é conversa, é solução. Aí cabe aqui. A Prefeitura Municipal, por exemplo, por que não tem um abatedor? Deixo aqui a sugestão para encerrar. Senhor Prefeito Municipal, faça uma experiência dos abatedouros volantes, esses que eu citei. Se precisar de uma ajuda, eu graciosamente ofereço-me para participar desse projeto piloto, abatedouro volante. A pedra fundamental está lançada. Agora vamos partir em busca da construção da ideia. Um abraço a todos. Mas eu quero deixar um convite a todas aquelas pessoas que nos dão a honra de assistir. Entre em contato conosco, vamos interagir, envie-nos as suas sugestões, nos dê subsídios. Nós queremos conversar com vocês, nós queremos buscar para esta maravilhosa região soluções melhores de condições de trabalho, de vida e de dignidade para os habitantes desta fronteira maravilhosa.